A lei Timário sobre as fake news. Teu vizinho de sala e este NJ são mentirosos. A proposta de lei está na fase de consulta pública e nunca foi apreciada em Conselho de Ministros. Logo, não tem como ir à Assembleia Nacional. Desmintam este mentiroso. E este indivíduo está a desinformar escandalosamente. Ou, ainda, afinal, os meios de comunicação vivem de desinformação? Quem está preocupado com as penas propostas é porque vive da desinformação, como esta mentira do diploma ter sido apreciado em Conselho de Ministros. É uma autêntica e escandalosa desinformação. E terminando com: infelizmente, este tipo de jornalismo mancha a honrosa profissão de jornalista. Podem vocês pensar que se tratam de conversas em grupos do WhatsApp, mas não. Estas são mensagens que o Ministro da Comunicação Social da República de Angola, Sr. Mário de Oliveira, andou a espalhar pelas redes sociais para atacar o Novo Jornal e adjetivar o seu diretor, neste caso eu, Armindo Laureano. Um sinal de que este ministro é um mau servidor público, é intolerante, é um homem de extremos e que lida mal com a liberdade de expressão e independência dos órgãos, que lida mal com o escrutínio que é feito por parte dos jornalistas, que vê no jornalismo um contrapoder a outros poderes. Mário de Oliveira reagiu assim a uma notícia que o Novo Jornal diz que a propagação de informações falsas que comprometam a segurança nacional pode dar até 10 anos de cadeia, acrescentando que o seu Ministério da Comunicação Social, neste caso, elaborou uma proposta de lei sobre a disseminação de informações falsas na internet que já foi apreciada em Conselho de Ministros e que vai seguir para a Assembleia Nacional. E é aqui que começa o problema. Porque, com base na informação que disseminou nas redes sociais e nos textos que eu disse aqui inicialmente, o Ministro orientou algumas das milícias digitais para atacar. O Ministro da Comunicação Social alega que a proposta de lei nunca foi apreciada pelo Conselho de Ministros e decide lançar-nos um ataque vil, reles e ignóbil. Ainda que a informação do Novo Jornal estivesse errada, que não é o caso, jamais o Ministro pode dirigir-se ao semanário e ao seu diretor nestes termos. O Ministro é um servidor público, é um auxiliar do titular do Poder Executivo. Não pode descer tão baixo, não pode adotar uma linguagem tão rude, tão reles, sem nível, como se estivesse a falar com um vendedor de rua, com um lavador de carro, que até mesmo estes merecem todo o nosso respeito. O Ministro precisa ter nível, precisa ter educação, precisa ter elevação. Nem no tempo do presidente José Eduardo Santos se viu um ministro descer tão baixo e a dirigir-se dessa forma a um diretor de um órgão de comunicação social privado. Quando escreve e diz desmintam este mentiroso, revela que é uma falta de caráter, de ética, de deontologia e de falta de preparação para o cargo. Acham vocês que em Portugal, em França, no Japão, na África do Sul, Estados Unidos, Inglaterra, Brasil e outros países, um ministro que se dirigisse desta forma para o diretor e para um órgão de comunicação teria condições de se manter no cargo? Quem aceitaria tamanha intolerância e principalmente quando este ministro falhou e se espalhou por inteiro? É que no documento intitulado Nota destinada à divulgação na comunicação social, que o órgão tutelado por Mário Oliveira disponibilizou na sua página oficial, diz que, para efeitos de divulgação na comunicação social, propõe-se a seguinte nota com tal redação. E passo a lê-la. O Conselho de Ministros apreciou a proposta de lei sobre a disseminação de informações falsas na internet e recomendou a sua remessa para a Assembleia Nacional. Fim de citação. Está no documento feito pelo próprio Ministério da Comunicação Social. Então quem é que está a desinformar? Foi esta mesma informação que órgãos como a Agência Lusa, o Observador, SAPO e outros órgãos internacionais divulgaram, destacando sempre que, de acordo com o diploma legal,
já apreciado em Conselho de Ministros. Está lá. Então, Sr. Ministro, quem é que anda aqui a desinformar escandalosamente? No caso é o Ministro, não somos nós. Então, ou o Ministro não sabe aquilo que é colocado na sua página, na página do seu Ministério, ou nós estamos aqui a brincar a informação. O Ministro que quer ser promotor de uma lei de combate às fake news é ele próprio um propagador de desinformação, um incentivador do discurso de ódio, um promotor de uma mensagem de ataque contra jornalistas e órgãos. O problema está na qualidade, lisura e idoneidade do proponente. Um agressor tem moral para propor uma lei contra a violência? Isto que acabo de relatar é um exemplo de intolerância deste ministro, de como ele lida com tudo e com todos que não controla, de como orienta órgãos públicos e seus jornalistas a fazerem desmentidos de matérias que não noticiaram. E isto não é desinformação? Quando alimenta, quando sustenta e promove certos gabinetes de ódio para atacar jornalistas desalinhados, isto não é incentivar a desinformação? Que credibilidade e utilidade pode ter uma lei de combate às fake news proposta por um dos seus principais instigadores? Quando o ministro Mário de Oliveira diz e espalha, felizmente este tipo de jornalismo mancha a honrosa profissão de jornalista. Só pode ser um discurso de um ministro que nunca foi jornalista e nada percebe de jornalismo, que nunca andou nas redações, sendo a sua única referência a permanência da Sala Piô da Rádio Nacional. Este jornalismo que procura atacar, adjetivar e desvalorizar é feito neste órgão desde 25 de janeiro de 2008. São 17 anos de história e trajetória do Novo Jornal, que teve como precursores jornalistas como Vítor Silva, Gustavo Costa, Carlos Ferreira Cassé, entre outros, para que isso se coloque algum tento na língua e travão nos dedos quando voltar a tentar dizer que o nosso jornalismo mancha a profissão. Devolvo-lhe na mesma moeda. Digo-lhe que ter um ministro assim é que não dignifica nem honra a classe. Há um lugar que a história lhe reserva, o de pior ministro da comunicação social de Angola. O ministro que ofendeu diretores e atacou os órgãos. Sr. Ministro, jornalismo é missão, é coisa séria e responsável. O Novo Jornal não vai apoiar uma lei que é proposta por quem não tem moral para o fazer, por quem não respeita os jornalistas, por quem não é digno de ocupar um cargo público. Respeito é bom, os jornalistas gostam e merecem.